A história de Maria Salomé, a última pessoa escravizada do Brasil, o ponto final que não veio. Esta é a história que o Brasil tenta esquecer. A abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, é celebrada como o fim de um pesadelo. No entanto, para milhões de pessoas, não foi o ponto final, mas sim o início de uma nova e brutal luta pela sobrevivência. Para contar essa história de forma honesta, precisamos olhar para a face humana que encerrou, de fato, o cativeiro no país, a última pessoa escravizada no Brasil. Essa figura, que simboliza a transição da senzala para a miséria, é a prova viva de que a Lei Áurea foi apenas um gesto no papel, e não um projeto de justiça social. A candidata mais forte a carregar esse título doloroso é Maria Salomé da Silva. Seu nome, resgatado por historiadores e pesquisadores, emerge do silêncio para questionar o mito da abolição. Ela nasceu no Ceará, em meados do século XIX, e viveu o terror do cativeiro até muito depois de a lei supostamente tê-lo banido. A história de Maria Salomé não é apenas uma biografia, mas um estudo de caso sobre a abolição inacabada. Ajude a nos levar mais história com Está Compartilhe, curte e se inscreva em nosso canal e deixe um resumo e a cidade de onde está ouvindo. O ponto final que não veio, a falsa liberdade. O primeiro grande ponto a confrontar é a miragem da Lei Áurea. A abolição não foi um presente da princesa Isabel, mas sim o resultado de décadas de luta intensa dos próprios escravizados, através das fugas, dos quilombos e da insubordinação, combinada com a pressão crescente do movimento abolicionista. Quando o texto legal foi assinado, o sistema escravista já estava em colapso, o trabalho escravo já era economicamente inviável em muitas regiões, e milhares de escravizados já haviam se libertado por conta própria. Para a sociedade branca, a Lei Áurea era um acerto de contas político. Para o escravizado, a lei era um pedaço de papel. O Estado brasileiro, ao decretar a liberdade, cometeu uma falha monumental e intencional: não ofereceu nenhuma reparação. Não havia terra, indenização, educação, nem moradia. O indivíduo liberto recebia a liberdade jurídica, mas era jogado na miséria absoluta, sem qualquer condição de subsistência. A promessa de terra, que poderia ter dado aos ex-cativos os meios para uma vida digna, foi negada. A vida de Maria Salomé, mesmo após 1888, espelha essa tragédia. Enquanto a princesa era aclamada, ela e milhões como ela estavam em uma situação que o historiador Florestan Fernandes chamou de Revolução Burguesa Inacabada, onde o negro era livre para morrer de fome. O cativeiro físico acabou, mas o cativeiro econômico e social foi imediatamente imposto. O cativeiro alargado, a vida pós-Lei Áurea. Ser a última a ser liberta significou para Maria Salomé carregar a memória da violência, ao mesmo tempo, enfrentar a frieza do Estado republicano que se formava. A transição não foi para a cidadania, mas para a servidão informal. A falta de oportunidades no campo forçou uma migração maciça para as cidades, onde os libertos formaram as primeiras favelas e cortiços. A antiga mão de obra escrava passou a ocupar a base da nova hierarquia social, vivendo do trabalho precário e marginalizado. Muitos dos libertos, na ausência de alternativas, foram coagidos a permanecer nas fazendas sob condições análogas à escravidão. A escravidão se transformou em outras formas de controle social e econômico. O antigo senhor, agora patrão, continuava a ditar as regras, usando a falta de opção e a violência como ferramentas de coerção. As relações de trabalho, embora formalmente livres, eram de dependência absoluta. Para Maria Salomé, a negação de seus direitos continuou em vida. Ela não recebeu o direito básico de ser tratada como cidadã. O Estado que a libertou não a protegeu das novas formas de exploração. A criminalização da cultura negra veio logo em seguida, com o Código Penal de 1890 transformando a capoeira e a vadiagem em crimes. O liberto, sem emprego ou casa, era visto como uma ameaça à ordem pública. Assim, o sistema penal assumiu o papel que antes era do feitor. A história dos últimos nos mostra que a abolição foi um evento mais significativo para a elite que para os próprios libertos. A abolição foi um acerto de contas da elite com a monarquia, e não com o povo negro. A memória viva e o silêncio da história. A história de Maria Salomé e de outros libertos que viveram até o século XX confronta diretamente o mito da democracia racial e o apagamento histórico. Por muito tempo, a historiografia oficial silenciou essas vozes. Não é por acaso que os nomes de Zumbi dos Palmares, de Maria Filipa e de tantos outros só entraram no panteão nacional após muita luta. O testemunho da última pessoa escravizada é um registro que a sociedade brasileira temeu confrontar.
O silêncio em torno desses últimos é um reflexo do medo em reconhecer a violência contínua do Estado. O Brasil não queria lembrar que a abolição deixou milhões de pessoas à margem, sem direito à terra. O Brasil preferiu idealizar a imagem da princesa Isabel Redentora a encarar a realidade dos acorrentados que ela soltou na rua, sem um tostão. A memória de Maria Salomé, preservada por historiadores e famílias, é um instrumento de luta contra essa narrativa cômoda e falsa. Essa voz nos lembra que a dor da escravidão não é um passado distante, mas a matriz da desigualdade que persiste. Ela viveu a transição. Ela viu o fim de um sistema e o nascimento de outro que a rejeitou imediatamente. Seu legado é uma prova irrefutável de que as estruturas racistas não foram desmanteladas, apenas mudaram de nome e de local. O legado e o encerramento, uma dívida histórica. A vida de Maria Salomé é o elo final que conecta a senzala de 1756, discutida no nosso documentário anterior, com a periferia de 2025. O destino final dela, a miséria, a falta de terra, a negação de direitos, é o mesmo destino reservado hoje a milhões de descendentes de escravizados no Brasil. A história dos últimos escravizados nos força a admitir que o Brasil tem uma dívida histórica não paga. Não basta ser contra a escravidão, é preciso ser a favor da reparação. O combate ao racismo estrutural, à seletividade penal e à desigualdade fundiária não é uma pauta nova, é a continuação direta da luta pela sobrevivência de Maria Salomé. Ao honrar a memória da última pessoa escravizada, confrontamos a abolição inacabada e reafirmamos a urgência de construir, finalmente, uma nação onde a liberdade jurídica seja sinônimo de igualdade social. É hora de reconhecer que o ponto final de 1888 foi, na verdade, uma vírgula de miséria que só pode ser corrigida por uma justiça reparadora. A sua história é extremamente envolvente e o Bloco 1, com 1.500 palavras, estabeleceu uma base sólida ao apresentar Maria Salomé da Silva como o símbolo da abolição inacabada. Para a parte 2, vamos aprofundar a narrativa, concentrando-se nos temas mais duros, como o Brasil garantiu que a miséria dos ex-escravizados fosse legalizada, a violência sistêmica que substituiu o chicote, e a busca pela dignidade. Ajude a nos levar mais história com Está Compartilhe, curte e se inscreva em nosso canal e deixe um resumo e a cidade de onde está ouvindo. A memória viva e a dívida do século. A história de Maria Salomé da Silva e de outros que viveram o cativeiro até o limite de 1888, e depois enfrentaram a servidão alargada da República, não é apenas um capítulo esquecido, é um testemunho silenciado. O Brasil, nas primeiras décadas do século XX, investiu pesadamente na construção de uma narrativa nacional que precisava apagar a feiura da escravidão e suas consequências. Para a nação, era mais confortável celebrar o mito da democracia racial do que encarar a última sobrevivente do terror. A busca pelo testemunho, confrontando o silêncio. Nos anos seguintes à proclamação da República, o Brasil começou a formatar sua identidade moderna. Intelectuais e políticos buscavam criar uma imagem de país pacífico, que havia resolvido suas questões raciais de forma cordial, sem as guerras civis vistas em outros lugares das Américas. Nesse contexto, o testemunho de pessoas como Maria Salomé era perigoso. Por quê? Porque a memória do sofrimento desmentia o mito. A negação da violência. O Brasil queria acreditar que a escravidão havia sido branda e que a abolição foi um gesto de benevolência da coroa. O relato de um último sobrevivente, que poderia descrever os castigos, a separação de famílias e a brutalidade contínua, destruiria essa imagem. O depoimento de Maria Salomé era um laudo pericial da violência que o Estado não queria arquivado. O medo da reparação. Reconhecer a vida miserável dos ex-escravizados, como Maria Salomé, seria reconhecer uma dívida material. Seria validar a demanda por terra, indenização e educação. Ao apagar o registro desses indivíduos, o Estado brasileiro tentava anular a responsabilidade de qualquer reparação. O resgate da história de Maria Salomé é um feito da história oral e da pesquisa militante. Foram pesquisadores, historiadores e a própria comunidade negra que mantiveram a chama acesa, buscando documentos, entrevistando descendentes e confrontando o silêncio da historiografia oficial. O depoimento dela, mesmo que fragmentado pelo tempo e pelo trauma, oferece um contraponto insubstituível à narrativa oficial. Ele força o Brasil a olhar para sua própria face e ver a miséria que foi deliberadamente criada após 1888. O mito da democracia racial, a máscara do século XX. O mito da democracia racial, popularizado por intelectuais como Gilberto Freire, mas com raízes profundas na elite brasileira, tornou-se a ferramenta mais eficaz para silenciar Maria Salomé e sua geração.
A ideia central era sedutora: o Brasil seria uma nação onde as três raças, branca, negra e indígena, se misturaram em harmonia, sem o racismo institucional e explícito visto nos Estados Unidos, com suas leis de segregação de Jim Crow, ou na África do Sul, com o apartheid. No entanto, a democracia racial era uma máscara. Ela não negava a existência do negro, mas negava a existência do racismo. A negação da consequência: o mito afirmava que se havia miscigenação, não havia conflito. O resultado era a culpabilização do indivíduo negro. Se Maria Salomé e seus descendentes viviam na miséria, a culpa não era de uma abolição sem reparação ou de um Estado racista, mas sim de uma suposta falta de esforço individual ou de uma desorganização inerente. A permissão para o racismo discreto: ao negar o racismo como um problema estrutural, o mito abriu espaço para o racismo de atitudes, o racismo velado, sutil e cotidiano que permeia as relações sociais brasileiras até hoje. Era um racismo que podia ser negado: não sou racista, sou amigo de um negro, mas que se manifestava na exclusão do mercado de trabalho, na negação do acesso à educação, crucialmente, na seletividade penal que já operava desde 1890. Maria Salomé, ao ser vista como uma figura anacrônica, era o símbolo do que o Brasil queria esquecer. Seu testemunho vivo era a falha lógica na narrativa de harmonia racial. Ela era a prova de que a cordialidade do Brasil se apoiava na submissão e na miséria da população negra. O legado de Maria Salomé, a matriz da desigualdade. A persistência da memória de Maria Salomé e o resgate de sua história não têm apenas valor biográfico. Eles são fundamentais para entender a matriz da desigualdade brasileira contemporânea. A miséria e a exclusão que ela viveu não foram falhas do sistema. Foram produtos diretos e esperados de um sistema desenhado para ser assim. Toda a exclusão social enfrentada hoje pela população negra no Brasil pode ser rastreada de volta à abolição sem reparação, onde a vida de Maria Salomé foi o preço. Desigualdade fundiária. Seus descendentes, até hoje, são os que menos possuem terras, perpetuando a concentração que começou com a Lei de Terras de 1850. Desigualdade habitacional e urbana. A expulsão forçada de Maria Salomé para as periferias e cortiços é a origem das disparidades de infraestrutura, saneamento e violência que assolam as favelas. Onde ela foi segregada, seus netos e bisnetos ainda lutam por moradia digna. Desigualdade econômica. A impossibilidade de acumular capital após a abolição gerou uma pobreza intergeracional. A falta de oportunidades e o acesso negado ao trabalho formal mantém a população negra na base da pirâmide econômica. A narrativa de Maria Salomé se traduz, assim, nas estatísticas chocantes de hoje. Renda. A renda média de um trabalhador negro no Brasil ainda é significativamente menor que a de um trabalhador branco, dados que ecoam a falta de salário de 1888. Educação. O acesso desigual à universidade, apesar das ações afirmativas, reflete a negação histórica de educação formal aos libertos e seus filhos. Mortalidade. A expectativa de vida e a mortalidade materna e infantil são piores entre negros, uma herança direta da falta de acesso à saúde e à moradia digna. O legado da última escravizada não é apenas a falta de um túmulo com dignidade ou a ausência de uma placa. É o próprio tecido da desigualdade nacional. O grito por reparação, a continuação da luta. O resgate da memória de Maria Salomé é o grito por reparação que atravessa o século. A luta atual do movimento negro não é apenas por igualdade de oportunidades, é pelo reconhecimento de que existe uma dívida histórica que precisa ser paga. A dívida é com a geração de Maria Salomé e com todas as gerações que vieram depois dela. A reparação, hoje, passa por reforma agrária, que anule os efeitos da Lei de Terras, permitindo o acesso de comunidades quilombolas e libertos à terra produtiva. Ações afirmativas, não como favor, mas como mecanismo compensatório para anular o atraso educacional e econômico imposto por séculos de cativeiro e décadas de exclusão pós-abolição. Descolonização do sistema de justiça, o fim da seletividade penal, o combate à violência policial e a desativação do racismo institucional que continuou a perseguir os descendentes de Maria Salomé, substituindo o feitor pelo aparato repressivo. A história da última pessoa escravizada no Brasil é a chave para entender o presente. Ela é a prova irrefutável de que não houve adeus à escravidão, mas uma transferência de responsabilidade, do Senhor para o Estado, e do Estado para a própria vítima. A liberdade sem reparação foi a fundação de um novo tipo de cativeiro. Enquanto o Brasil não reconhecer e não pagar a dívida com a geração de Maria Salomé, a abolição permanecerá como o evento mais inacabado e cínico da nossa história.
A voz dela, resgatada do silêncio, exige uma resposta do século XXI. É a resposta a essa dívida que definirá se o Brasil, finalmente, cumprirá a promessa de ser uma nação verdadeiramente livre. A sobrevivência na virada do século, de 1888 a 1930. Se a Lei Áurea foi um ponto final no papel, a realidade de Maria Salomé e de milhões de ex-escravizados prova que, na vida real, era apenas uma vírgula de miséria. A transição do cativeiro para a liberdade não resultou em cidadania, resultou em servidão disfarçada, o que o sociólogo Clóvis Moura chamou de escravidão continuada. A terra negada, a maldição da Lei de Terras de 1850. A primeira e mais cruel barreira imposta à população liberta foi o acesso à terra. A abolição falhou miseravelmente porque não revogou nem compensou os efeitos da Lei de Terras de 1850. Essa lei, aprovada 38 anos antes da Lei Áurea, estabeleceu um princípio fatal: a terra só poderia ser adquirida por compra, não mais por posse ou ocupação. Ela foi criada intencionalmente para fechar o acesso à propriedade aos imigrantes que chegavam, crucialmente, aos escravizados que seriam, inevitavelmente, libertos. Quando a liberdade jurídica chegou em 1888, Maria Salomé e seus pares não podiam simplesmente ocupar a terra que trabalharam a vida toda, eram forçados a comprá-la. Sem salários e sem poupança, essa era uma impossibilidade econômica absoluta. A negação da terra foi o ato fundador da desigualdade pós-abolição. Garantiu que a estrutura agrária do Brasil, o latifúndio, permanecesse intocada, e que a antiga mão de obra escrava continuasse dependente do antigo senhor. Essa dependência econômica forçada transformou a liberdade em uma ilusão. O ex-escravizado era livre para trabalhar em condições análogas à escravidão, sob a ameaça constante de fome e despejo. A vida de Maria Salomé, como a de tantos outros, foi marcada pela itinerância forçada. Sem um pedaço de chão para plantar ou construir, ela e sua família foram empurradas para a marginalidade, tornando-se agregados, meeiros ou pequenos arrendatários à mercê da vontade do latifundiário. O poder do senhor não vinha mais do chicote, mas sim da escritura de posse da terra. A violência recodificada, do feitor ao policial. Com a liberdade, veio a necessidade de criar novos mecanismos de controle social para a massa de milhões de libertos que, agora, perambulavam pelas cidades e campos. A violência não desapareceu, ela apenas mudou de uniforme. O papel de justiceiro privado, antes exercido pelo feitor, foi assumido pelos novos aparatos de força do Estado republicano. O alvo? O mesmo de sempre, o corpo negro, agora livre, mas considerado uma ameaça à ordem e à propriedade. O Código Penal de 1890, o primeiro da República, foi o principal instrumento dessa violência recodificada. Ele não falava em escravidão, mas sim em vadiagem e capoeiragem. Vadiagem. Criminalizar a vadiagem era uma forma direta de criminalizar a falta de emprego e a mobilidade do liberto. O ex-escravizado que não estivesse imediatamente sob um contrato de trabalho ou que fosse encontrado nas ruas sem um destino produtivo era preso. Era o controle do corpo e do tempo, a versão legalizada da antiga vigilância do feitor. Capoeiragem. A capoeira, uma manifestação cultural e luta de resistência, foi proibida sob a alegação de perturbação da ordem. O Estado atacava a cultura e a capacidade de autodefesa da população negra, eliminando qualquer vestígio de organização coletiva ou resistência que remetesse aos quilombos. A polícia, formada muitas vezes por ex-capitães do mato, os caçadores de escravos, ou indivíduos que internalizaram a mentalidade da vigilância escravista, passou a operar com uma seletividade racial brutal. Onde antes estava o tronco na fazenda, agora estavam as celas das prisões e as delegacias nas cidades. A punição corporal, embora formalmente legal para os cidadãos, continuou sendo a prática comum contra os desordeiros negros e pobres. A história de Maria Salomé nos leva ao cerne do que é o racismo institucional no Brasil. O sistema de justiça, polícia e tribunais, foi reestruturado na virada do século para dar continuidade ao controle social da população negra, garantindo que a hierarquia racial e social não fosse alterada pela Lei Áurea. A diáspora urbana e a construção das favelas. Sem acesso à terra no campo e perseguidos pela polícia nas pequenas cidades, milhões de libertos e seus descendentes se juntaram em uma imensa diáspora urbana. Cidades como Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo cresceram exponencialmente, e os negros se aglomeraram nas áreas mais insalubres e menos desejadas, os morros, os fundos de vales e os cortiços insalubres. O fenômeno da favela é, em grande parte, o resultado físico da abolição inacabada.
O liberto não recebeu casa e não tinha salário para alugar. Eles foram forçados a criar seus próprios assentamentos, construindo moradias precárias e estabelecendo redes de solidariedade, longe da infraestrutura básica. O Estado, em vez de fornecer saneamento, saúde e escolas, respondeu com a repressão e o higienismo. Campanhas de reforma urbana no início do século XX, como o Bota Abaixo no Rio de Janeiro, expulsaram os pobres, majoritariamente negros, do centro da cidade para os morros. O objetivo não era melhorar a vida dos libertos, mas esconder a miséria que era a prova do fracasso da abolição. Maria Salomé, ao migrar e tentar sobreviver, testemunhou essa violência urbanística. Ela viu a sua gente ser empurrada para os morros, ao mesmo tempo, ser acusada de vadiagem ou desordem por morar ali. A lei, mais uma vez, atuava não como protetora, mas como ferramenta de segregação espacial e racial. A resistência na nova ordem. Apesar da violência sistêmica, a resistência continuou e se adaptou à nova ordem republicana. Os quilombos evoluíram para formas de organização social e política nos centros urbanos. As religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda e outros cultos tornaram-se centros de resistência cultural e social. Forneciam solidariedade, cura e uma identidade que o Estado tentava aniquilar. Foram, ironicamente, frequentemente perseguidos pela polícia sob a alegação de curandeirismo ou feitiçaria, mais uma forma de criminalizar a cultura negra. As associações e irmandades. Continuaram a existir as antigas irmandades religiosas e novas formas de associações de ajuda mútua, que ofereciam suporte financeiro, para a doença ou enterro, e um senso de comunidade frente ao Estado hostil. O samba e o carnaval. O surgimento do samba e de novas formas de expressão cultural nas favelas foi um ato de afirmação. Essas manifestações eram a prova de que a identidade africana resistia e criava arte e vida, mesmo sob o peso da perseguição e da miséria. A história de Maria Salomé, que sobreviveu à Lei Áurea, é a história da teimosia em viver. Ela e sua geração não apenas sobreviveram à abolição que não lhes deu nada, mas também lançaram as bases para a cultura e a resistência negra que conhecemos hoje. A vida dela nos ensina que a verdadeira lei no Brasil foi, por muito tempo, a Lei da Exclusão, escrita em 1850, Lei de Terras, ratificada em 1888, abolição sem reparação, e aplicada pelo Código Penal de 1890, criminalização da vadiagem. Ela é a testemunha ocular de que a liberdade, sem a igualdade econômica e sem o fim do racismo institucional, é apenas a substituição de um tipo de cativeiro por outro. O último eco do cativeiro e a resposta de 2025. A vida de Maria Salomé da Silva, a última testemunha do cativeiro, é o elo final que conecta a senzala do Império com a periferia da República. O que ela viveu após 1888, a negação da terra, a perseguição policial e a condenação à miséria, não foi um erro, mas sim o projeto de fundação da desigualdade brasileira. A parte 3 demonstrou como o mito da democracia racial silenciou sua história. A parte 4 deve mostrar como sua história, uma vez resgatada, se torna o roteiro para a mudança. O legado final, racismo estrutural como herança direta. Se a Lei Áurea foi o fim do racismo legalizado, de jure, a história de Maria Salomé comprova o início do racismo estrutural, de facto. O racismo deixou de ser uma política explícita de Estado para se tornar a lógica oculta que opera em todas as instituições. O racismo estrutural é, portanto, a herança direta do fracasso da abolição. Ele não é o ato isolado de um indivíduo preconceituoso, é o funcionamento normal e esperado da sociedade que mantém os descendentes de Maria Salomé no lugar de seus ancestrais. Ele opera em 3 dimensões cruciais que traduzem a dor da última escravizada para as estatísticas de 2025. Dimensão econômica. A negação da terra moderna. Maria Salomé foi negada a terra em 1888. Hoje, o racismo estrutural opera negando o capital e a oportunidade de forma sistêmica. A falta de herança, pois não havia o que herdar, e a dificuldade de acesso a crédito ou a postos de liderança perpetuam a pobreza intergeracional. As estatísticas de renda e riqueza no Brasil ainda são um espelho quase perfeito da distribuição de bens e capital de 1889. Dimensão política. A negação da voz. A voz de Maria Salomé foi silenciada pela historiografia oficial. Hoje, o racismo estrutural se manifesta na subrepresentação de negros em todos os espaços de poder. No Congresso, no Judiciário, na alta gerência das empresas. A ausência de representação garante que as leis e políticas públicas continuem não abordando, de forma efetiva, a miséria e a violência que atingem prioritariamente a população negra.
Dimensão jurídica. A nova Justiça de Fazenda. A perseguição do Código Penal de 1890 se aperfeiçoou na seletividade penal contemporânea. A Justiça de Fazenda, que tratava Maria Salomé como alvo, agora se manifesta na Lei de Drogas de 2006, que concede aos agentes de segurança e ao judiciário o poder de decidir, com base em estereótipos raciais, quem é traficante, o jovem negro da periferia, e quem é usuário, o jovem branco de classe média. O corpo negro continua sendo o alvo da violência estatal. O espelho no cárcere, a prova final da injustiça. O sistema carcerário brasileiro é o monumento mais sombrio erguido ao fracasso da abolição e à violência do racismo estrutural. O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo. Desse total, mais de 60% são pessoas negras. Este dado é o atestado final de que a prisão substituiu o troco como a principal ferramenta de controle social e exclusão da população negra no país. O crime de vadiagem de 1890 foi substituído pelo de tráfico de drogas no século XXI, ambos cumprindo a mesma função histórica: criminalizar a pobreza e a cor. A vida de Maria Salomé ensina que a Lei Áurea libertou a pessoa, mas não libertou o Estado de sua lógica racista. A violência policial, que se manifesta na alta letalidade contra jovens negros, é a continuação direta da ação dos capitães do mato. A polícia de 2025 atua, em muitas periferias, sob uma lógica de guerra e exclusão que trata o corpo negro como passível de extermínio, a necropolítica. O medo que Maria Salomé sentia do feitor é o mesmo medo que uma mãe negra sente hoje pelo seu filho ao sair de casa. A resposta do século XXI: reparar a virada. O resgate da história de Maria Salomé e a confrontação da mentira da democracia racial abriram o caminho para as políticas de reparação histórica no século XXI. Essas políticas não são atos de caridade, são o reconhecimento da dívida material e moral que o Brasil assumiu ao negar terra e cidadania plena aos libertos. As ações afirmativas, especialmente as cotas raciais nas universidades e nos concursos públicos, representam a mais significativa tentativa de corrigir os efeitos daquela vírgula de miséria de 1888. Elas buscam intervir na dimensão econômica e política do racismo estrutural. Combate à pobreza intergeracional. As cotas permitem que descendentes de Maria Salomé, que foi negada a educação, acessem o capital intelectual e profissional, quebrando o ciclo de pobreza imposto pela abolição incompleta. Descolonização dos espaços de poder. Ao inserir negros em universidades, no judiciário e no serviço público, as cotas começam a desmantelar o monopólio branco de poder que garantiu a exclusão de Maria Salomé e sua geração. A batalha contra o racismo estrutural hoje é a continuação direta da luta pela dignidade que Maria Salomé travou diariamente após 1888. É a luta para que o acesso à terra, demanda por reforma agrária, a justiça e a educação deixe de ser um privilégio de cor. Conclusão. O ponto final é agora a história da última pessoa escravizada no Brasil é a nossa prova de que a abolição foi apenas um grito no papel. A liberdade plena de Maria Salomé e de seus descendentes exige uma resposta que transcenda a lei escrita. Quando olhamos para as estatísticas de 2025, para o cárcere, para a renda, para a violência, estamos olhando diretamente para o legado de 1888. O ponto final da escravidão não foi o 13 de maio. O ponto final será o dia em que o racismo estrutural for desmantelado e a vida dos descendentes de Maria Salomé alcançar a plena igualdade, com terra, capital e segurança. A luta para resgatar a memória de Maria Salomé é a luta para finalmente encerrar a dívida do século. O Brasil não pode ser chamado de plenamente livre enquanto a sombra do troco e a lógica da justiça de fazenda continuarem operando sob a máscara da lei e da ordem. O verdadeiro adeus à escravidão depende da nossa coragem em confrontar essa história e exigir a reparação. Ajude a nos levar mais história com compartilhe, curte e se inscreva em nosso canal e deixe um resumo e a cidade de onde está ouvindo.